Bom dia e bom dia! Uma excelente semana que se inicia hoje, segunda-feira. Eu sou o professor Seba Nunes e quero agradecer a presença de vocês, mas hoje eu quero agradecer uma presença especial aí do outro lado, que são vocês, mulheres. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres e é por isso que eu quero fazer essa homenagem a vocês. Professoras, responsáveis, mães, vovó, titias, eu sei que vocês estão aí na batalha diária, então esse dia, todos os dias é o Dia das Mulheres, como uma professora aqui falou que daqui a pouco eu vou apresentar. Mas hoje nós queremos celebrar esse dia com vocês. Parabéns, mulherada, vocês são demais. E hoje eu não estou sozinho e trouxe aí uma presença de uma mulher para conduzir essa aula aqui junto comigo. Muito obrigado pela presença, professora Juliana. Muito obrigada, professor Seba. Bom dia, bem-vindos ao Centro de Mídias, galerinha do segundo ano. Lembram de mim? Eu sou a professora Juliana Nadeu e já quero começar aí parabenizando as professoras e as responsáveis de vocês pelo Dia Internacional da Mulher. Vamos que vamos, galera, a gente não pode parar de lutar pelos nossos direitos, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de História. É isso aí. O passar do tempo passa e as mulheres continuam lutando pelos seus direitos. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o tempo e formas de marcação de tempo. A gente já está falando disso há algumas semanas e hoje nós iremos retomar vendo esse contexto histórico de uma forma diferente. Mas antes da gente falar sobre marcação do tempo, vamos para a habilidade do dia? Vou ler, tá? EF02HI07A. Identificar as diferentes maneiras de sentir, perceber e medir o tempo na história. E EF02HI07B. Identificar e utilizar marcadores do tempo presentes na comunidade, como relógio e calendário. Mas, professora Juliana, quem inventou o relógio? É o tema de hoje. Será que tem muito tempo que o relógio foi inventado, pouco tempo? Nós iremos ver um pouquinho sobre o relógio durante todo o período da humanidade. Será que existe o relógio há muito tempo? E por que a gente precisa de relógio? Será que precisa de relógio mesmo? Então nós vamos falar um pouquinho disso durante a aula de hoje. Mas antes de falar sobre relógio, nós iremos fazer uma coisa que é muito importante, que é os nossos registros iniciais. Porque a partir desse registro inicial, eu consigo resgatar aquela aula que muitas vezes passou desapercebido ou realmente eu quero voltar nessa habilidade porque é uma habilidade que eu gostei e quero retomá-la. Então, vamos começar aí fazendo os nossos registros iniciais. E hoje quem vai me ajudar com registros iniciais é a professora Juliana. Tcharam! Pro, vamos começar com cidade? Então, tem alguma cidade diferente aí pra gente hoje? A primeira cidade que aparecer no chat vai ser o nosso exemplo. E aí, galera, cadê as cidades? Da onde vocês estão falando, pessoal? Bauru, a professora Márcia colocou. Então, vamos lá. Eu adoro Bauru. A cidade e o lanche. A professora gosta do lanche da cidade. Pessoal, eu também amo o lanche de Bauru. A cidade de Bauru eu não conheço ainda, mas eu tô louco para conhecer. Bauru. Isso. Que dia que é hoje, professora? Hoje é dia 8 de março. 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Professor, pode colocar assim, ó, 8/03? Pode ser também. Porque a minha letra é um pouquinho grande. De 2021. Vamos ver um nome aqui bem legal para a gente colocar? Será que tem alguma aluna aí acompanhando? A gente vai colocar uma menina, né? Tem bastante gente. Tem que ser uma aluna hoje por causa do Dia das Mulheres. Vamos ver se tem alguma menina acompanhando a nossa aula. E aí a gente põe o nome dela e o nome da pro dela, né? Será que a professora Lívia tem uma aluna chamada Lívia? Será que é isso, professora Lívia? Lívia e Lívia? Vamos colocar a Alana e a Lilian. Pode ser? Pode ser. Então a gente vai usar a aluna Alana da professora Lilian aqui na nossa aula, tá bom? Vocês vão escrever o seu nome e a sua pro, né? Isso aí. Pessoal, é só um exemplo, tá? A professora está colocando um exemplo aqui na lousa,
mas é para eu colocar o meu nome e o nome da minha professora, e a minha cidade e a data de hoje. Muita gente dando bom dia, muito bom dia. Tem gente de toda São Paulo, muito legal estar conectado com vocês aqui. E dando muito parabéns para as mulheres. Parabéns, professora Juliana. Obrigada. Muitos parabéns. Muito legal, pessoal. Então, vamos para a aula de hoje. Mas, quando surgiu a necessidade do relógio? Será que faz muito tempo? Ah, eu acho que faz, hein? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que o relógio é uma invenção nova ou uma invenção antiga? E por que vocês acham que surgiu, inventaram o relógio? O que vocês acham? Professora, eu sempre imagino o relógio pensando em algo que é organização. A gente falou aí nas aulas anteriores sobre passado, presente, futuro, um que eu faço antes, depois, ao mesmo tempo. Então, isso está sempre falando sobre organização. Será que é isso? Olha, as crianças estão dizendo que o relógio é uma invenção bem antiga já. E também estão, deixa eu ver, estão falando alguma coisa sobre organização, sim, né? E o que o relógio organiza? O que vocês podem me dizer aí? O que o relógio organiza? Ele ajuda a gente a se organizar, mas ele organiza o quê? Para que eu utilizo o relógio, pessoal? Eu Vamos uso o relógio pensar aqui, aí. ó, no meu pulso. Eu não uso relógio, mas hoje a gente tem várias tecnologias aí, então eu utilizo o celular aí como relógio. Mas todo mundo, de alguma forma, depende do relógio. Por exemplo, que hora que começa a aula de história aqui do professor Seba? 9. Será que eles conseguem responder, professora? Qual é a hora que começa? Então, a partir daí, a gente já começa a perceber que o relógio está no nosso dia a dia. Então, ele é tão importante. Então, a gente vai falar um pouquinho da história do relógio, mas isso não quer dizer que ele não está presente no nosso dia a dia. Alguém respondeu qual é a hora? Ainda não responderam a hora, mas responderam que o relógio ajuda a organizar as horas, o tempo e as nossas atividades diárias, as horas do dia e as atividades diárias. E a aula de história do professor Seba inicia às 9h30. Então, às 9h30 começa a aula aqui de história. Então, para eu saber qual é a hora, eu precisei dar uma olhada no relógio, né? A gente vai ver que nem sempre o relógio teve o mesmo formato. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os formatos do relógio durante o tempo e qual era a importância em cada período. Vamos lá, vamos para a tela? Vamos. Professora, você quer ler para a gente? Claro. Quem inventou o relógio? Eu posso passando o dedo por baixo para Claro, eles pode acompanharem passar, comigo? professora. Tá bom. Quem inventou o relógio? Entre os primeiros relógios de que se tem conhecimento estão os relógios de sol. Relógio de sol. Vamos guardar esse nome aí. Relógios de sol. Relógios simples de água ou areia são conhecidos por terem existido na Babilônia e no Egito por volta do século 16 a.C. 16 a.C. Faz muito tempo isso. É, faz mesmo. O ano exato é 3.500 a.C. Olha quanto tempo que tem, professora. Eu nem consigo imaginar de tão antigo que é. É porque, tipo assim, a gente está aqui 2021 anos depois de Cristo. Imagina 3.500 anos antes de Cristo. Então, a gente pode falar aí que tem mais de 5.500 anos. Será que ainda funciona esse relógio? Eu acho que tem alguns lugares que ainda utilizam alguns desses relógios. E isso não quer dizer que você não possa fazer em casa um relógio desse. Quem sabe a gente não traz um relógio aí diferente para vocês conhecerem também. Mas hoje a gente vai ver os relógios antigos e como eles eram formados. Então, beleza, a gente falou aí de 3 tipos de relógios, né? Relógio de sol, relógio de água e relógio de areia. Areia.
Vocês já viram um relógio de areia? Porque eu já vi, adoro. Vamos falar do relógio de areia daqui a pouquinho. Tá. Vamos falar primeiro do relógio de sol? Isso. É um instrumento que mede a passagem do tempo pela observação da posição do Sol. Então, galera, ele funciona mais ou menos assim. O Sol ele vai ficar em cima do relógio e a partir da sombra que ele projeta no relógio, as pessoas conseguem descobrir que horas são. Lembra que a gente falou do Sol de meio-dia? Como que é o Sol de meio-dia? O Sol a pino, o Sol em cima da nossa cabeça. Então, a partir do Sol a pino, do Sol em cima da minha cabeça, eu consigo ver a sombra embaixo do meu corpo. Então, eu sei que aquilo lá é... Que horas será? Será que ele sabe que horas que é um Sol a pino? Quando a sombra tá bem embaixinho, assim, ó. Bem embaixo do nosso corpo. A gente falou disso na outra aula. Quero ver se eles recordam. E é o Sol a pino. O Sol a pino em cima da minha cabeça. Tem gente respondendo E a hora... já. Ai, ai, do almoço. É a hora mais gostosa, professora. Eu adoro essa hora. É a hora do almoço. A Maria Eduarda respondeu meio-dia. A Pro Rosimari também. A Pro Agma também. Pro Patrícia, meio-dia. O horário do Sol a pino. Exatamente. Meio-dia é o horário do Sol a pino. Então, esse relógio que é formado de pedras, também ele tem um elemento no meio e esse elemento vai fazendo sombras. E a partir da sombra, eu consigo identificar que horas está acontecendo naquele exato momento. Sabia disso, professora? Eu sabia. Eu aprendi, porque no ano passado a gente já tinha falado disso. Lá com o segundo ano, que agora é terceiro. Que daqui a pouco vocês também serão. Os egípcios prendiam na areia, porque lá no Egito tem muita areia, né, gente? Eles colocavam uma estaca no chão e eles iam observando a sombra que o sol fazia. Então, o sol batia daqui, eles marcavam ali, daí eles iam trocando de lugar para construir o relógio de sol. Por isso que ele tem esse monte de marcaçõezinhas aqui. Exato. E aí, bate a sombra nesse negócio, bate o sol aqui e faz sombra lá. Isso. O sol bate nessa pedra e vai fazendo a sombra lá. E aí, a gente sabe mais ou menos a hora do dia que é, né? Exatamente. Mas e se estiver nublado? Aí dificulta um pouco. Será que eles vão ter que fazer outro mecanismo? E se for de noite? Ixi, aí já meio difícil, né? Relógio de sol de noite. Como que eu vou saber que horas são de noite? Então, eu acho que eles devem ter inventado um outro mecanismo, professora. Ah, eu também acho. Será? Qual será que eles inventaram? Quem será que sabe aí responder qual é o relógio que veio paralelamente ao relógio de sol? Então, a professora Ju trouxe aqui uma observação. Mas e de dia? Num dia nublado? E à noite, como que eles faziam? Então, a professora trouxe aí uma pergunta. Será que eles ficavam sem saber a hora? Ou será que eles inventaram uma outra forma de ver a hora também? E se eles não estivessem do lado de fora também, se estivesse chovendo, eles estivessem do lado de dentro, eles nunca iam saber a hora? Tem gente aí já dando As professoras já deram uma dica aí do nome do relógio, do aparelho, que os egípcios, eles inventaram para substituir aí o relógio de sol, para poder ser utilizado do lado de dentro. E qual era esse relógio para substituir o sol? Era o relógio de areia aqui, ó. A ampulheta. Esse é o mais divertido de todos. Eu acho super divertido. Às vezes a gente utiliza em joguinhos e é super legal, né, professora? E é fácil de fazer também, professor. Será que a gente vai construir um também? Ah, podia, né? Vamos pensar em construir um, criançada? Então, vamos lá. Professora, o que é uma ampulheta? A ampulheta é um dos objetos mais antigos de medir o tempo. Também é conhecida como relógio de areia. Ela funciona mais ou menos assim. Você coloca uma quantidade de areia na parte de cima da ampulheta e a areia vai descendo para a parte de baixo. Quando termina de descer a areia toda, você sabe quanto tempo tem.
Então, você pode fazer ampulhetas de 1 hora, de alguns minutos, de alguns segundos. Então, você pode fazer de vários formatos, não é mesmo, professora? Isso. Geralmente, nos jogos de tabuleiro que vocês devem ter em casa, tem uma ampulheta de 1 minuto. Você vira, desce a areia, aí quando termina, acabou 1 minuto, você volta, aí tem outro minuto, né? Exatamente. Então, aí a gente já viu 2 tipos de relógio. O relógio de sol, que dá para ver na hora que está tendo sol ali, mas quando não está tendo sol, a professora trouxe aí uma observação que eu achei bem interessante. Então, eles inventaram um outro mecanismo, que é o relógio de areia. Relógio de areia. Mas será que tinha outros relógios, professora? Ah, tinha sim. Vamos dar uma olhada em mais um? Uma coisa bem molhadinha. Ali é 2 relógios, professora? Será? No primeiro tá parecendo uma tigela, né? Parece uma tigela com água, mas é um relógio. É um relógio. Como é o nome desse relógio, professora? É um nome difícil, se chama clepsidra. Clepsidra. Um nome meio complicado, mas ele é um relógio do quê? Aí, se vocês quiserem facilitar, é um relógio de água. Ah, se eu não lembrar esse nome, clepsidra, que é meio difícil, eu posso falar relógio de água. Relógio de água. Muito bem, professora. E o que é esse relógio de água? Então, bem parecido com a ampulheta, na verdade, ele tem um furinho, né? De uma tigela para outra, ou de um balde para o outro. Ali, ele tem um furinho e a água vai pingando de um balde para o outro, tá bom? E aí você faz uma marcação na tigela ou no balde para você saber o quanto escorreu de água, quanto tempo demora para escorrer. Então, você faz vários risquinhos assim na tigela para poder saber que horas são, que parte do dia é, né? Ele tem o mesmo mecanismo que a ampulheta, só que ele, de vez de utilizar a areia, utiliza água. Então, aí, ó, a gente consegue ver 3 formas diferentes de medir hora. Isso, só que a ampulheta ainda é mais portátil, né? É mais fácil de carregar a ampulheta, por exemplo, de uma sala para outra lá no Egito, quando o faraó ia de um lado para o outro, era mais fácil levar a ampulheta do que a clepsidra, porque eram baldes muito grandes e muito pesados. Então, a ampulheta era mais portátil de ser carregada. Se eu não tiver areia, eu posso utilizar a água. Então, aí a gente está vendo aí, ó, 3 formas diferentes. O sol, mas é à noite, está nublado. Eu posso utilizar a areia. Professora, mas aqui não é o Egito, não tem areia. Então, aí, depois de muito tempo e muitos estudos, foi criado o relógio mecânico. O relógio mecânico? Isso. O relógio mecânico seria um relógio de ponteiros? Isso, é um relógio que funciona com engrenagens, porque dentro esse aqui é o relógio de bolso, não é? E dentro desse relógio tem várias engrenagens que são umas rodas com dentes e elas se conectam entre uma outra e conforme elas vão virando... Eu acho que eu já vi isso, professora. Vai girando várias rodas que tem um dentinho e vai fazendo um movimento, uma movimenta a outra, não é isso? E faz um barulho. Que barulho? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Igual o relógio. Igual o relógio não, porque é um relógio. Então, aí a gente conheceu aí a terceira forma de relógio. E esse aí tem menos tempo, né, professora? Isso. Esse é o relógio de bolso. E ele tem por volta de foi feito por volta de 1500. Tem a idade do Brasil. Então olha aí, ó, pra gente comparar aí um pouquinho. Tem a mesma idade que o Brasil, o relógio de bolso, o relógio de ponteiro. Olha que legal. Então a gente começa aí a ter uma ideia, pensando na linha histórica, quando o Brasil foi descoberto, que não foi descoberto, né, a gente já falou sobre isso, apareceu o relógio de ponteiro, o relógio de bolso. Olha que legal. Então, a gente está sabendo aí que, nesse período, tinha um relógio mais parecido do que a gente já utiliza até hoje, não é mesmo, professora? E é interessante dizer, professor Seba, que esse relógio, ele não funcionava com bateria, como os nossos relógios hoje de pulso funcionam com baterias, com pilhas.
nessa época era necessário dar corda no relógio. Então, você enrolava uma cordinha em volta da engrenagem com um pêndulo, né? Aham. E aí, bem pequenininho, bem portátil mesmo. E ela ia desenrolando e fazendo a roda girar. Por isso ia marcando o tempo. Será Olha que lá. as crianças conhecem alguma coisa de corda, alguma engrenagem de corda? A professora Maria disse que tem uma mola que movimenta, é isso mesmo. Eu acho que eles conhecem algumas coisas de corda. Vocês já viram um relógio chamado cuco? É muito legal esse relógio. Ele tem um pêndulo, ele fica na parede, Eu geralmente. já vi em alguns desenhos esse relógio. Isso, ele fica na parede e ele tem um pêndulo, umas correntinhas que sobem e descem. Aquilo lá que faz a engrenagem girar, aquele peso. Tem uns que não saem é? um passarinho e faz cucu. Isso, aí Não é? quando dá hora, sai o passarinho e faz cocô, cocô, cocô. Olha, os relógios eram muito mais divertidos antigamente. Agora eu queria ver um relógio de cuco. Eu nunca vi pessoalmente, mas eu já vi em alguns desenhos. E a corda também, existe aquelas caixinhas de música, né? Não é de dar corda Sim. também? É o mesmo mecanismo, né, professora? Só que ele não marca a hora. Não marca a hora. É. Eu já vi um relógio, professor Seba, que é um gatinho que fica fazendo assim, ó. Ah, eu já vi isso em lojas japonesas. É oriental, não é? É. E o rabinho também fica mexendo. Olha Nossa, que interessante, assim, cada lugar cria um relógio, assim, parecido com uma cultura do seu espaço, não é legal isso? Muito bacana. Eu adoro relógio, porque relógio nos ajuda a se organizar. Isso aí. Pessoal, olha lá, tem gente respondendo aí, bastante coisa, muita gente A professora conectados. Elisa disse que ela tem um cuco, professora Elisa. Que legal, hein? Muito legal. Ah, então tira uma foto e marca a gente, né, professora? Porque É. eu nunca vi. Mas o seu cuco sai, o cuco? Ele sai? Cuco, cuco. Muito legal. Na casa do meu pai tem um relógio que parece um sino de igreja. Quando bate a hora, né? Quando dá a hora cheia, ele tem um pêndulo e ele se chama carrilhão, esse relógio. E ele toca uma música que parece um sino de igreja. É muito legal. No começo você se assusta. Mas assim, com o tempo, depois que você acostuma, você nem escuta mais aquele barulho, né? Anteriormente, alguns anos atrás, existiam os relógios na igreja que tocava para toda a cidade, os sinos. Por quê? Porque nem todo mundo tinha um relógio em casa. Então, esse relógio ajudava as pessoas a se orientar. Então, é muito interessante saber como um relógio orienta toda a cidade. Porque imagina, eu com um relógio com uma hora e a Ju com um relógio de outra hora. Será que ia se a funcionar? gente tivesse combinado de almoçar juntos, já pensou? Ia chegar errado, no horário errado, porque cada um está com um relógio uma hora. Por isso que é importante, nessa época, eram as igrejas que anunciavam os horários, agora todo mundo tem o mesmo relógio, né? E a gente, às vezes, tem que prestar atenção no local. Porque dependendo de local para local, a hora muda. Então, você tem que ter certeza de que cidade, país, estado você está para saber qual é a hora exata de marcar no seu relógio. Isso mesmo. Professora, a gente está chegando ao final da aula. E hoje a gente viu momentos e períodos, horas, minutos e segundos, dias, meses e anos. Na verdade, a gente falou sobre isso nas outras aulas, mas o relógio nos ajuda a orientar as unidades de medida. Isso aí. Então, é a partir do relógio que eu consigo entender qual é os momentos, os períodos e as horas, minutos e segundos, e os dias e meses e anos. Agora sim, a gente vai para a atividade. Entre os primeiros relógios mais antigos de que se tem conhecimento estão apenas o relógio de água, o relógio de bolso, ou os relógios de sol, os relógios simples de água e o de areia. Então, você vai responder isso aí pra gente. Quais são os mais antigos? Contem pra gente aí. Essa atividade também vai estar no sistema de tarefas? Vai estar no sistema de tarefas. Então, essa atividade também vai estar lá no sistema de tarefas do aplicativo e vocês podem marcar a resposta correta lá. Isso aí. E chegamos ao final da nossa aula com a avaliação. Se você gostou da aula, avalia positivamente e nos dê sugestões para melhorar.
Até a próxima, professora Juliana. Muito obrigado. Obrigada, professor Seba. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.